Paulo Régulos Neves Freire, mais conhecido como Paulo Freire, foi um educador e um filósofo renomado. Nasceu em Recife, capital de Pernambuco, e iniciou seus estudos no Colégio 14 de Julho, no centro do Recife. Com 13 anos, perdeu seu pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar a todos. Sem condições de continuar pagando a escola, conseguiu uma bolsa de estudos para o Colégio Oswaldo Cruz. Lá, trabalhou como auxiliar de disciplinas e neste mesmo colégio tornou-se professor de língua portuguesa. Em 1943, ingressou na Faculdade de Direito em Recife. Mesmo depois de formado, Paulo Freire continuou atuando como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz, demonstrando seu amor por lecionar. Paulo Freire foi inovador em suas teorias. Em uma época em que a classe trabalhadora estava exprimida às margens da sociedade, ele se propõe a ensiná-los a se tornar povo. Traz à luz o termo empoderamento, que era um termo da língua inglesa. Porém, o empoderamento de Freire não tem o mesmo significado. No originário, tem por definição adquirir poder por uma força externa. Freire, porém, traz à discussão o empoderamento segundo uma força interna, que vem de si mesmo e da percepção de cada um no auto-reconhecimento. Uma das primeiras e principais intervenções do educador foram as 40 horas de Angicos, onde o então professor Paulo Freire e alguns alunos vão para o município de Angicos, sertão do Rio Grande do Norte, com o objetivo de alfabetizar 300 agricultores, entre jovens e adultos. Em 40 horas, famílias inteiras foram alfabetizadas neste episódio. O método consistia em visitar os moradores locais para descobrir as principais palavras que eram utilizadas na região e, com estas palavras já conhecidas, iniciar o processo de alfabetização. Os conhecimentos que eram levados para estes habitantes iam além do simples letramento. Paulo Freire propiciou que as pessoas da região saíssem do silêncio e do esquecimento. Em um dos relatos dos alunos, existe uma frase que demonstra a importância e o impacto da educação na vida de cada um. Ele ajuda as pessoas a deixarem de ser massa para ser povo. E me lembro que minha mãe fez uma carta e botou: eu agora não sou massa, sou povo. Isso foi fruto do que ela aprendeu lá, né? Freire foi um exilado da ditadura. Acusado de comunista, sua índole questionada. Suas propostas eram revolucionárias para a época e ao mesmo tempo tão simples, dando voz àqueles mais pobres, sem ignorar a cultura e a existência de cada um. Mesmo em seu exílio, nunca deixou de lado suas ideias e continuou escrevendo com o mesmo objetivo que tinha antes: dar voz e mostrar como esse era um projeto importante, criticando a falta de diálogo, o autoritarismo e a doutrinação na educação. O método de educação de Paulo Freire consiste no diálogo e na troca simples, não havendo necessidade de antiga cartilha ou de um doutrinamento. É uma troca onde o professor estimula a aprendizagem e não apenas motiva a mera imitação, com diferenças no processo de ensino do adulto e da criança, sempre respeitando suas particularidades que poderiam ser características regionais. Freire acredita que a educação precisa dispor de um método bancário, onde o aluno, ao mesmo tempo que deposita, também retira conhecimento. O professor precisa se apropriar dos conhecimentos que o aluno já tem, para que consiga se adequar a uma realidade que não necessariamente seja dele. A comunicação dialógica vai além do educador em consonância com os alunos. Definir um tema que a cada uma semana ou 15 dias será estudado é uma visão de um educador ativo, que se coloca no lugar de cada um, de cada vivência sem ignorar nenhuma, e se dispõe a indagar. O que posso usar para discutir este tema com os meus alunos? Ou de que modo este tema pode ser abordado de modo a facilitar o entendimento? Que muitas vezes não precisa estar no roteiro, mas irá gerar uma curiosidade pelo tema, uma sede de aprender mais. Esse modelo afasta o professor do pedestal e coloca ele em linha reta com os alunos, que para uma época onde só existia uma doutrinação, foi um grande marco. Porém, este método até hoje nem sempre é aplicado. Através do diálogo são gerados conflitos. É necessário compreender que não se sabe de tudo e seguir em busca de novos conhecimentos. Também se fazer humilde entendendo que só é de nosso conhecimento particular uma pequena parte da realidade e a partir disso ir de encontro à realidade do outro para se fazer dialógico. Paulo Freire foi autor de inúmeras obras com destaque para Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Educação e Mudança, Política e Educação. Paulo Freire jamais estará morto, desde que a sua prática esteja viva. Olá, meu nome é Jussara, sou graduanda do curso de Educomunicação e estou fazendo essa entrevista hoje para abordar a disciplina de Lígia, Fundamentos da Educomunicação, e abordar um pouco do impacto da obra de Paulo Freire dentro da sala de aula. Olá, eu sou o professor Edberto, sou professor de língua portuguesa na ESCIT aqui de Esperança, sou mestre em linguagem e ensino, graduado em letras pela UEPB, e é um prazer estar aqui com vocês, voltando aí agora vocês no outro papel, foram meus alunos e agora estão aqui de volta para a gente bater esse papo falando sobre a educação.
Então, dentre os métodos do educador Paulo Freire, que ele utilizava, que ele defendia, quais você usa no seu dia a dia como professor? Então, eu acredito muito na autonomia, né? De trabalhar a autonomia do estudante, né? De trabalhar esse lado protagonista do estudante e também a visão humanizada, né, desses sujeitos. Então, eu busco entender que a gente tem contextos diferentes dentro de uma realidade escolar, né? Então, a gente tem uma realidade diferente de uma turma para outra, de um aluno para outro, de necessidades específicas, né, de um determinado aluno, de uma determinada aluna, né? E a ideia da autonomia, de se pensar esse protagonismo desse estudante, né, de um estudante que ele pode dialogar diretamente com o professor, que ele pode ser parte atuante, né, no processo de ensino-aprendizagem, é uma das coisas que eu acho mais interessantes dentro do contexto de ensino. E nesse processo, você consegue sentir que você aprende enquanto você ensina? Aprendo. Na verdade, eu costumo dizer aos meus alunos que eu aprendo mais com eles, né? Então, todos os dias eu estou aprendendo, né? Aprendendo a ser professor e a me modificar enquanto professor, né? Então, esse processo dialógico, de troca, né, ali com o estudante, principalmente na parte do ensino da literatura, eu acho muito interessante quando a gente escuta o que os meninos estão trazendo de repertório do leitor, por exemplo. Cada interpretação né? é diferente. As interpretações diferentes, óbvio que a gente respeita os limites do texto, né? E a gente aprende em sala de aula com isso, né? Então, esse processo dialógico em que o aluno ele é também um ator dentro da sala de aula é muito importante e muito significativo. Para você, qual é a importância de Paulo Freire para a educação? Então, Paulo Freire é um dos grandes nortes, né, para a educação. Eu acho que quando a gente pensa em Paulo Freire, a gente pensa justamente em alguém que refletiu a educação a partir do processo dialógico, a partir do processo em que o professor dá ao aluno o espaço da autonomia, né, em que o professor aprende com o aluno. Lembro agora de uma frase de Paulo Freire, né, que ele fala que, dando aula a um agricultor, ele ensinou ele a escrever a palavra arado. E ele aprendeu com aquele agricultor a usar um arado. Então, houve uma troca de conhecimentos, uma troca de, né, de experiências ali que eram necessárias. E nesse momento da tecnologia no ensino remoto, eu aprendi muito com os meus alunos. Aprendi a usar o Canva para fazer meus slides, aprendi a usar o Google Meet com eles. Então, eu aprendi também, né? Eles também tiveram parte desse processo de aprendizagem. É interessante a gente analisar isso porque eu fui meu professor em 2012. Sim. Eu criava uma realidade totalmente diferente. A gente usava livros e tentava conversar ali cara a cara dentro da sala, né? Exato. E vamos lá. Qual obra de Paulo Freire assim, que mais te inspira, que você mais gosta? Pronto, eu acho que dentro desse processo, de toda a conversa que a gente teve, é a pedagogia da autonomia. Eu gosto muito da ideia do estudante autônomo, do estudante que é ator naquele processo, que ele protagoniza, né? Que ele tem foco nos projetos de vida dele e ele vai dialogar ali dentro da sala de aula com o professor, contribuir, né, com os conhecimentos prévios dele, porque a gente sabe que o estudante ele não chega vazio de conhecimentos na escola, né? Ele traz toda uma bagagem que a gente pode aproveitar ali também. Então a ideia de autonomia, a ideia de perceber esse estudante como alguém que é um ator, né, protagonista ali no processo de ensino-aprendizagem é algo muito interessante. Estamos encerrando agora a nossa entrevista. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. E para encerrar com chave de ouro, eu vou deixar o nosso pedagogo, nosso professor, encerrar aqui e deixar umas palavras, deixar algo para a gente meditar. E eu acho que o movimento da educação é esse, né? É quando a gente percebe que aquela semeadura que a gente plantou, brotou e está dando frutos, né? Vocês estão aqui provando isso. Né? E eu acho que o processo paulo freireano é esse, né? É quando a gente está ali no processo para se formar com os nossos estudantes, né? E para vê-los alçar aí voos, né? Que a gente esperava, que a gente já visualizava ali naquele momento e tentava, né, buscar extrair de vocês de alguma forma, né? Muito obrigada por assistir até aqui e ficamos nessa, até a próxima. De modo geral, eu proponho ao grupo de gente que comecemos uma conversa e não propriamente uma conferência minha. Quer dizer, que se façam perguntas a mim.
E a cada resposta que eu tente dar, eu proporia isso aqui hoje, quer dizer, que cada um de vocês vai haver um silêncio e em seguida uma pessoa mais inquieta fará a pergunta e depois outras farão.